Pastores sabem que igrejas de oração sofrem efeito sanfona, porque a oração vai revelando quem é e quem não é. A oração remove máscaras. Onde se ora, Deus se faz presente, Ele é luz, e onde a luz chega, as trevas não permanecem. Queridos, paz do Senhor Jesus. Eu quero ler 2 textos. Eu não vou pregar uma mensagem expositiva, mas uma mensagem temática dentro de um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro texto está no capítulo 1, versículo 14. Como retorno não? Isso, já colocou, né? Porque não está direcionado para mim. Eu preciso de mais um pouquinho de volume. Muito obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 9. No capítulo 9, a partir do versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Tomai o vosso assento. Eu quero falar com vocês sobre o valor da oração na vida cristã. Uma das maiores marcas das Assembleias de Deus no Brasil é uma reunião dominada por mulheres chamada de círculo de oração. Reuniões de oração sob a liderança de mulheres que anseiam Deus são frequentes. Eu sou fruto do círculo de oração. Minhas primeiras mensagens foram mensagens pregadas em círculo de oração. E como se iniciou o círculo de oração? 6 de março de 1942. Uma irmã chamada Albertina Bezerra Barreto, membro da Assembleia de Deus em Recife, convidou algumas irmãs em Cristo para a ajudarem em oração na congregação do bairro Casa Amarela, em favor de sua filha Zuleide, que se encontrava enferma. A Zuleide não andava, não falava, e os médicos diziam que ela viveria apenas 8 anos. Um bebê que não tem capacidade de andar nem falar, já com a sentença da medicina de que aos 8 anos aquela criança morreria. A irmã Albertina Bezerra convocou 7 mulheres para orarem com ela em favor de sua filha. Essas mulheres têm os nomes delas na história: Cecita Colasso, Malfara Bezerra, Maria do Carmo, Antônia Viegas, Ana de Souza, Otávia Pessoa e Maria José. Quando elas se reuniram para orar,
pela Zuleide, filha da irmã Bezerra. A irmã Albertina Bezerra, juntamente com aquelas mulheres no culto de oração, viu Deus levantar alguém em profecia. E durante a oração, a profecia veio com essas palavras: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Fui eu quem gerou essa criança para que por meio dela fosse aberto este trabalho. Zuleide cresceu, andou e viveu 50 anos. O nome Círculo de Oração, segundo a fundadora Albertina Bezerra, foi inspirado num folheto que ela havia lido, cujo texto explicava que a oração é como um círculo nos céus. Então, quando perguntaram a ela que nome daremos à nossa reunião, ela disse: vamos circular os céus com as nossas orações. No entendimento dela, para onde a divindade olhasse, estavam chegando as orações dos santos. Orar é cercar o céu com as nossas orações. Atos dos Apóstolos mostra o início da igreja do Senhor na terra. É chamada de igreja primitiva. Muitos problemas lá tinham. Muitos problemas. Como existem problemas em nossas igrejas. Mas por que essa igreja venceu? Porque há 2000 anos estamos aqui. Porque esta igreja tinha uma característica que falta em algumas igrejas locais e em muitos crentes individualmente falando: a prática, o exercício da oração. Falarei apenas do capítulo 1 ao 9. Não tenho tempo para falar sobre a vida de oração da igreja primitiva. O capítulo 1 explica a ascensão de Cristo aos céus. É quando Jesus, com o corpo em glória, está voltando para o lugar de onde veio. E antes disso, ele instrui aos discípulos, que envolvem homens e mulheres, a permanecerem em Jerusalém. E eles entendem que este permanecer em Jerusalém é manter-se em oração. E o texto declara que eram homens e mulheres reunidos no versículo 14, orando com perseverança. Mas qual era o propósito da oração? Versículo 5: não muito depois desses dias, ou seja, daqui a poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Mas veja que Jesus diz: não muito depois desses dias. De quais dias ele está falando? Ele não disse daqui a pouco tempo, ele diz não muito depois desses dias. Porque Jesus, como Cordeiro de Deus, morreu na Páscoa. Não tinha festa melhor para ele morrer, sendo ele o Cordeiro de Deus. Ele ressuscita no dia de primícias, que é no domingo, o primeiro dia da festa das primícias, onde o sacerdote movimentava a oferta no altar. E no dia da ressurreição foi o dia do movimento. Houve um terremoto, movimento. O anjo desceu do céu à terra, movimento. Removeu a pedra, movimento. E Jesus saiu de dentro da sepultura. Era o dia onde a oferta da primícia era movida. E quando Maria tenta segurar Jesus, ele diz: não me toque, não me segure, o seu desejo é que eu permaneça aqui. Eu ainda não subi para o meu Pai. Ele estava dizendo: a primícia da minha presença e apresentação é para meu Pai. Ele ressuscitou no dia de primícias. A festa de Pentecostes durava 50 dias a partir do dia de primícias. No 50º dia era a festa da colheita. Eles agradeciam em Jerusalém, em muitas cabanas com ramos, folhas e frutos, agradeciam a Deus pela plantação e pela colheita. E Jesus ressuscita no dia de primícias, sobe no 40º dia. Depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias na terra. Pentecoste é 50º dia da colheita. Costes, colheita, pente, 50.
Se ele passou 40 dias na terra e subiu no 40º, faltam 10 dias para o 50º. Não muito depois desses dias, sereis cheios do Espírito Santo. Como ele subiu no 40º e a igreja tem um prazo de 10 dias até chegar no dia de Pentecostes, claro, eles não sabem que Jesus não disse daqui a 10 dias, ele só disse não muito depois desses dias. Eles focam na oração no cenáculo e clamam pela descida do Espírito Santo. Por isso o capítulo 2 diz: cumprindo-se o dia, completando-se o 50º dia da colheita, estavam reunidos todos no mesmo lugar. Que todos? 120 que se reuniam. Versículo 15. Quando Jesus ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15 diz que ele apareceu a mais de 500. Estudiosos dizem que essa multidão se multiplica quando ele está sendo assunto aos céus em Atos 1, a mais de 500. E essa multidão se multiplica quando ele está sendo assunto aos céus no capítulo 1. 10 dias de oração, só sobraram 120. De 500, 10 dias de oração, diminuiu o número de crentes para 120. Porque eventos lotam nossas igrejas, mas encontros de oração revela quem de fato tem fome de Deus, irmão. Pastores sabem que igrejas de oração sofrem efeito sanfona, porque a oração vai revelando quem é e quem não é. A oração remove máscaras. Onde se ora, Deus se faz presente, Ele é luz, e onde a luz chega, as trevas não permanecem. Aqueles, sendo maioria empolgados com o milagre da ascensão, 10 dias de oração, só sobram 120. Quando os 120 permaneceram no cenáculo orando, diz o texto, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam os 120 reunidos no mesmo lugar, de repente, quando menos esperavam, sem agendarem, porque quem ora não manda no céu, só espera a ordem do céu. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Mesmo que não tenha entrado um vento no cenáculo, mas entrou um som, e o som era de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, a mensagem era: está chegando um poder que ninguém para, que ninguém limita, que ninguém controla. Um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Mais do que a postura do corpo, Cristo olha a posição da alma, porque nem sempre conseguimos orar de joelhos. Nem sempre tem como, no ambiente em que se está e você tem fome de Deus, você vai se ajoelhar e orar. Ezequias orou deitado, Daniel orava de joelho, Atos 2 estão sentados. O que importa é a postura da alma, é a humildade do coração. Enquanto eles estavam sentados, sem nenhuma manipulação. Claro que temos liberdade do Espírito. Se Ele ordenar, nos levantamos e vamos até alguém e colocamos a mão sobre a cabeça, se Ele ordenar. Mas no dia de Pentecostes estavam sentados na simplicidade, como vocês estão, só que todos clamando pela descida do Espírito Santo. Estando eles assentados, apareceram sobre a cabeça deles línguas repartidas como que de fogo. Parece-me que eram vistas idiomas chegando sobre eles. E a Bíblia diz que eram como fogo que repousava sobre a cabeça deles. Estava havendo ali um avivamento mental. E sem nunca terem estudado outras línguas, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. O Espírito dava a eles línguas. As pessoas ao redor foram impactadas e atraídas pelas línguas que eles falavam. Uns zombavam,
Outros acreditaram. E agora, a igreja cheia do Espírito falou línguas, que atraiu quase 3.000 almas para o Evangelho de Cristo Jesus. Já ouvi testemunhos de turistas no Brasil, principalmente em São Paulo, visitando uma igreja, e alguém falava em línguas, e aquela pessoa se sentia edificada, evangelizada, e o crente da frente nem sabia o que estava falando, mas quem estava ouvindo estava entendendo e sendo edificado. É o mistério do pentecostalismo. É Deus mostrando, não que todo mundo vai falar a sua língua, mas que o evangelho deve alcançar as outras línguas das outras nações. O evangelho tem que ser levado às tribos e nações. Esse é o diferencial do pentecostalismo. Esse é o propósito do batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 12 nós temos as línguas de adoração. Atos 2 nós temos as línguas que adoram e fazem missões, porque a Bíblia diz que quem se aproximou ouvia que os crentes falavam das grandezas de Deus. Isso é adoração. Só que ao mesmo tempo aquelas pessoas das nações foram evangelizadas. E o Pedro, que fugia, que era covarde, antes de orar, porque na hora de orar dormia. Quem nunca? Só que agora esse Pedro que não dormiu, está orando, vendo as pessoas do lado de fora zombarem da igreja, se levantou e defendeu a igreja. Se levantou com os outros apóstolos e pregou a mensagem cristocêntrica. E o resultado, quase 3.000 almas. Sobraram quantos lá atrás? 120. E agora tem quase 3.000 no primeiro culto. Porque se é a oração que reduz para mostrar quem tem mais fome de Deus, são esses que mais têm fome de Deus que multiplica o número de salvos no corpo de Cristo. Eles não conseguem manter dentro deles a palavra que a eles foi confiada. Se você orar, o que estiver dentro de você explode. E ainda que você seja tímida, essa timidez é superada pela fome de agradar a Deus. Se você orar, ainda que você não vá, Deus traz pessoas até você, porque nada que Ele te dá é para se tornar inútil. Quando há um chamado de Deus em nós e nós alinhamos esse chamado com a vida de oração, Deus começa a atrair gentes para perto de nós, para que sejam evangelizadas, para que recebam o ministério da intercessão que a nós foi confiado. As nações que estavam ali em Atos 2, a Bíblia diz que elas foram atraídas para a igreja que estava orando, irmão. Quando chegamos no capítulo 3, Pedro e João subiu ao templo à hora nona, às 3 horas da tarde, às 15 horas, para orar. Pedro e João indo juntos orar, irmão, isso aqui é uma benção. Quando você lê João, capítulo de número 20, quando narra a ressurreição de Jesus, os dois começaram a ver quem chegava primeiro no túmulo. Um passava na frente do outro, correndo, porque indicava a competição entre eles. João 20. Quando no capítulo 21 Jesus disse que João ia viver muito e foi o último apóstolo a morrer, Jesus teve que dizer isso, sabe por quê? Porque Pedro ouviu Jesus falar para ele: ó, você vai morrer sendo levado para onde você não quererá ir. Tá bom, Pedro? E isso eu tô falando de sua morte. Aí ele olhou para João, olhou para Jesus e perguntou: e ele vai morrer como? Aí Jesus disse a Pedro: se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que tu tens a ver com isso? Jesus deu um tramontina em Pedro, irmão. Aquele
aquele que estava perguntando quando o outro morreria depois de uma vida de oração em 10 dias, capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Se tem uma coisa que destrói dissensões e disputas em nosso meio, é a oração. Nós somos em 5 irmãos, eu e meus irmãos, e ainda tem a Késia, a dondoca da mamãe. E quando a gente brigava, minha mãe colocava tudo de joelho para orar um pelo outro. Eu preferia do que apanhar. Os meninos preferiam apanhar, não, para ficar de joelho. Como eu já gostava de orar, de joelho eu ficava rindo da cara deles. Era. Jesus coloca os dois agora unidos em oração. E na porta do templo tem um coxo que pede esmola. Vocês sabem. Pedro diz a ele: olha para nós, versículo 4. E o coxo olhava atentamente, esperando receber. E Pedro disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Pedro estendeu a mão e levantou o camarada. Esse mesmo Pedro que em João 18 estendeu a mão, pegou a espada, e eu duvido que ele mirou na orelha. Ele só meteu a espada. Ele pega a espada e, para defender Jesus, tenta ferir o camarada, o servo do sumo sacerdote. O servo do sumo sacerdote tenta se esquivar e vai na orelha. Por quê? Porque na hora que Jesus estava orando, Pedrão estava dormindo. Quantas vezes? 3 vezes que Jesus foi e voltou, Pedro dormia. Jesus dizia: vai orar não. Vou, Senhor, vou, agora eu sou crente. E toda vez ele estava dormindo. Quem não ora só serve para ferir. Aí Jesus olha para Pedro e diz: quem pela espada fere, por ela será ferido. Você acha que eu não poderia convocar aqui 12 legiões de anjos para me defender? Mas eu prefiro orar do que guerrear, Pedro. Jesus pega a orelha do camarada e devolve. Esse mesmo Pedro que quando não orou, estendeu a mão para ferir, agora debaixo da oração, estende a mão para curar. A oração te transforma para transformar outros. Se você orar mais, minha irmã, haverá menos mágoa dentro de você e mais vida. Se você orar mais, meu irmão, haverá menos ódio, rancor e vingança dentro de você e mais vida. Se você orar mais, moço de Deus, tu deixarás de ser um servo de Deus que não serve ninguém. Você sarará vidas se você se mantiver em oração, porque quanto mais perto de Deus, mais perto de gente. E quanto mais perto de gente, mais de Deus você precisa. E Pedro agora cura alguém e estende a mão. Não foi só o nome de Jesus, é uma disposição nele para ajudar o outro. Por quê? Ele diz: em nome de Jesus anda. Mas o camarada não anda. Ele sente o impulso pelo Cristo que ele serve, e ele puxa o camarada pela mão. E quando ele puxa o coxo pela mão, o coxo começa a pular e a saltar. Não, Agostinho escreveu: Pedro dizia: não tenho prata nem ouro, mas tinha o nome de Jesus. Muitas igrejas podem dizer: tenho prata e ouro, mas não tenho o nome de Jesus. Mas ainda tem igreja que pode dizer: temos prata, temos ouro e temos o nome de Jesus. E tem igreja que pode dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho o nome de Jesus. A vida de oração atraiu a capacidade da igreja a falar as línguas das nações. A vida de oração transformou Pedro em alguém que fere para alguém que sara. No capítulo 6 da igreja primitiva, nós temos o que teologicamente, para facilitar a compreensão dos irmãos, chamamos de eleição dos diáconos.
Havia um problema, porque a igreja se multiplica no versículo 1, e os helenistas falam contra os hebreus. Quem são os helenistas? Aqueles de fala grega. São judeus de fala grega. E os hebreus são aqueles que só falavam a língua judaica. E como estava tendo esse problema de comunicação, por exemplo, deixa eu ver a pergunta que o pastor me fez hoje. Eu quase dava um problema de comunicação. Porque ele perguntou para mim: pastor, já bebeu café? Em Goiânia tomou café. Comeu alguma coisa, bebeu café. O que o senhor falou ontem? É ali que eu vivo. Eu falei, é ali que eu vivo. Eu falei, ele está vendo a presença de Jesus. Eu falei, o senhor disse o quê? É ali que eu vivo. Eu falei, não é onde o senhor mora. Conseguiu entender o que aconteceu no capítulo 6, versículo 1? Eles têm a linguagem judaica, mas os helenistas falam grego. Eles têm uma mistura de comunicação. O pastor fala o português do Brasil e de Portugal. Eu só falo de Goiás. Tamo junto? Não, você tá melhor que eu. Você fala daqui também. Aí tem um monte de coisa aqui. Eu não vou nem falar o que aquele ali falou pra mim. Não, eu passei por uma placa ali, aluga-se para rapariga. Eu falei, Jesus, chamando as irmãs de rapariga. Aí eu lembrei, eu tô em Portugal. Primeira vez que eu vim aqui, o pastor Adalto me levou no mercado. Ele pegou alguma... Eu nunca me esqueci, ele nem vai lembrar. Ele pegou alguma coisa e falou assim, pastor, fica na bicha aí que eu vou ali. Eu falei, bicha? Que diacha bicha? É a fila. Se eu falar isso em Goiânia, eu vou dizer, varão. Lá ele. Por esse problema na comunicação, as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas dos helenistas. Aí estava tendo aquela disputa. Cadê a comida do povo de cá? Porque tá tendo problema de comunicação. A gente não entende o que é que vocês estão pedindo. Aquela coisa toda. Levaram o problema até os apóstolos. Os apóstolos convocaram a igreja dizendo, escolhei aí quem vai resolver os problemas de vocês, porque a gente tem uma prioridade. Versículo de número 4. E qual é a prioridade? Nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Nós não podemos perder o foco, disseram os apóstolos. Aí eles escolheram homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Pode falar após mim, diga boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Agora pergunta para mim, para quê? Posso falar? Para dar comida para os famintos. Não era para assumir congregação, não era para pregar na igreja lotada, não era para presidir uma célula, uma convenção, não sei. Era para dar comida para quem tinha fome. E qual é o padrão? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. É padrão, irmão. Não podemos descer o nível. Aí disseram, não, a gente tem 7 aqui para escolher. E um deles era Estevão. Eles foram escolhidos pela igreja, porque é a igreja que discerne seu chamado. É a igreja que discerne seu chamado. Por isso que 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre o exercício dos dons na igreja, não é no Facebook. O cara diz que tem dom de profecia, mas fica fazendo live no Facebook. Coloca seu nome, coloca sua oferta, manda seu Pix. Aí começa, dependendo do Pix, chega a profecia lá. Mas não congrega, não se submete a uma liderança, não serve numa igreja local. É a igreja que discerne o dom. Por isso que você tem que servir com seus dons na igreja. A igreja discerniu e a igreja falou, pastor Pedro, pastor Tiago, pastor John, tem uns cabras aí que é bom. Olha como acontecia. Apresentaram, versículo 6, aos apóstolos. A igreja escolhe, mas não consagra. A igreja discerne, mas não autoriza. É a liderança.
fica aqueles grupinhos de fofoca. Pastor não gosta de tu cantando, não é? Pastor não gosta de tu pregando, não é? É inveja, é? A igreja discerniu o ministério de Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Só nome chique. Levaram aos apóstolos. Os apóstolos impuseram as mãos e oraram. Quando a liderança colocou a mão e orou, agora sim eles estão autorizados. Porque só tem autoridade quem foi autorizado, irmão. Com oração eles foram autorizados. Agora é o seguinte: o camarada já era cheio do Espírito, versículo 3, cheio de sabedoria e tinha boa reputação. Aí a igreja discerne o ministério dele, os apóstolos colocam a mão autorizando. Versículo 8: Estevão, cheio de graça, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Os apóstolos só pediram 3. Boa reputação, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Aí depois ele aparece no versículo 8 com cheio de graça, cheio de poder, fazendo sinais e prodígios. Só precisava de 3, o cara tem 7. Ele fluiu no ministério, ele fluiu nos dons, servindo a sua igreja. E como que ele começou? Dando sopa para viúva. Só que ele incomodou tanto o sistema judaico que ele foi preso. Levaram para fora da cidade, porque a cidade é muito santa e não pode matar ninguém dentro da cidade. Agora fora, aí pode. Ou seja, a cidade vale mais do que uma vida. Levaram Estevão para fora da cidade. Capítulo do número 7, versículo 54. Quando Estevão acaba de pregar, eles se enfurecem. Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu, vê a glória de Deus e Jesus à direita do Pai em pé para recebê-lo. E ele disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E eles, os inimigos, clamavam em alta voz, tampando os ouvidos, para não ouvir a pregação do jovem diácono. Não queremos te ouvir. Parece que esse povo estava com demônio. Eles gritavam, tapando os ouvidos, para não ouvir Estevão pregar e dizer que estava vendo o céu aberto. De repente, versículo 58, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Pegaram as vestes dele, olharam para o lado, tinha um jovem, arranca a roupa dele. Aí pegaram a roupa dele, tem um jovem aqui, joga a roupa do pé dele. Quem era? Saulo. Porque na morte de um diácono estava nascendo um apóstolo. Era Deus dizendo: vocês matam Estevão, eu levanto um Paulo. E ali, irmão, Paulo tem um contato com o mártir. Aquilo nunca sairia da mente dele. Ele está ali dizendo: mata o pregador, apedreja o pregador. E de repente pegam a roupa do pregador e jogaram nos pés de Saulo. Agora, irmão, versículo 59. Se tiver como, obrigado. 59, ó. Enquanto apedrejavam, leiam isso e repitam, por favor. Não, enquanto apedrejavam, bora lá? Ok, de novo. Enquanto apedrejavam, parou. Enquanto apedrejavam, este declarava. É algo contínuo, duas coisas contínuas. Primeira coisa contínua, as pedras caindo enquanto o apedrejavam. Este declarava. A outra coisa contínua é a oração. É ato contínuo. Pedra caindo, oração subindo. Pedra caindo, oração subindo. É ato contínuo, isso é maravilhoso, olha isso. E ele declarava o que em oração? Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ele está orando igual Jesus orou na cruz.
Porque quanto mais você ora, você se parece com Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. As vestes estão nas mãos deles, as pedras estão nas mãos dele, mas o meu espírito está na sua mão. Recebe o meu espírito. E as pedras estão caindo e ele se ajoelha. As pedras estão caindo, ele busca forças e fica de joelhos. Ele cai de joelhos e clamou em alta voz. Clamou em alta voz, só vocês. Clamou em alta voz. Onde ele achou forças? No perdão. Por quê? Porque quando ele vai entregar o Espírito, ele diz: Senhor, recebe meu Espírito. E as pedras estão caindo, então ele precisa fazer uma última oração. E para fazer a última oração, ele encontra forças e fica de joelhos. E de joelhos, olha as últimas palavras dele: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Ele encontra as últimas forças que restam para orar pelos seus inimigos. Ele está morrendo. Ele morre orando pelos seus assassinos. Porque geralmente se morre como se vive. Se esse homem morre orando como esse homem vivia, Senhor, não lhes atribua este pecado. Ele está orando e morrendo igual Jesus. Pai, perdoa, porque estes não sabem o que fazem. Ouvistes o que foi dito? Amarás a quem te ama e odiarás a quem te odeia. Eu, porém, vos digo: ame seus inimigos e ore por quem te persegue. Cada um dá o que tem. Ele morre exercendo o ministério da intercessão. Senhor, não lhes atribua este pecado. Ele está dizendo: não coloca na conta, não cobra deles. Ele morre sabendo que a vingança pertence a Deus. E com estas palavras, adormeceu. Ele criou um ambiente de paz. Adormeceu. Poderia dizer: morreu. Mas o texto diz: dormiu. Ora que você perdoa. Ora que você perdoa. Na morte do diácono, o Senhor vai chamar um apóstolo. A gente chega no capítulo 9. Tem um homem que respira ameaça contra os discípulos do Senhor. É Paulo, é o Saulo. Saulo é a extensão grega do nome hebreu Saul, porque ambos são da tribo de Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça. E Saulo era um lobo que despedaçava. Ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres presos a Jerusalém. E agora ele está indo em Damasco prender os crentes. E Jesus aparece a ele
Jesus o cerca e Jesus o derruba. E quando ele está no chão, ele ouve a voz de Jesus no versículo 4: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus está enfatizando Saulo, Saulo, como quem estivesse dizendo: Saulo, filho de Saul, por que persegues a mim, o filho de Davi? E a gente sabe que do mesmo modo que o Saul nunca venceu Davi, o Saulo, filho de Saul, jamais poderia vencer o filho de Davi. Aí no chão ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz: eu? Quem é tu? Se Jesus fosse baiano, você quer saber quem sou eu? Quem és tu? Eu sou quem te derruba. Eu sou quem está te cegando. Mas Jesus é Jesus. E ele diz assim: eu sou aquele que você persegue. Olha que apresentação dramática. Eu sou quem você persegue. Você não prende os outros? Sim. Você não fere os outros? Sim. Tu estás ferindo a mim. E quem você feriu te cercou, te derrubou e te cegou. Como quem diz assim: vai encarar mesmo? Tu quer continuar nisso? Mas eu pensei que eu estava perseguindo aí um povo fraco, um povo pobre, um povo barulhento. Pois é, mas é o meu corpo. Quem os persegue, persegue a mim. O que o Senhor quer que eu faça? Tu esqueceu? O que você quer fazer? Não, eu vim aqui prender o povo. E agora? Agora o que o Senhor quer que eu faça? Ele mudou, ele esqueceu a agenda dele, irmão. Agora ele quer saber o que Jesus quer que ele faça. Não é mais o que ele projetou fazer. Aí Jesus diz: eu também não vou dizer, entra na cidade e lá te será dito o que eu quero que você faça. Eu não vou dizer, alguém vai lhe dizer. E ele entra na cidade carregado pelos amigos dele. Quando ele entra na cidade, tem um camarada chamado Judas que vai recebê-lo. Outro Judas. Sem ser esse aí que a maioria pensou: Judas? Aí o versículo 10 diz: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Discípulo. E a Bíblia diz no versículo 1 que Saulo ameaçava os discípulos. Cada respiração de Saulo era: hoje eu vou pegar um discípulo de Jesus e vou matar, vou prendê-lo. Aí no versículo 1 diz que ele queria matar discípulos. No versículo 10 diz: lá tinha um discípulo, ou seja, um dos que Paulo prenderia, um dos que Saulo assassinaria ou forçaria a negar Jesus. Um dos discípulos chamado Ananias, o Senhor apareceu em visão e lhe disse: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levanta-te. Já estou de pé, Senhor. Vai à rua direita. Jesus está dando o endereço. Vai na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Agora. Ele está orando. Acabou de se converter. Acabou de conhecer Jesus. Olha o versículo 9. Esteve 3 dias sem ver. Não comeu nem bebeu. Jejum. E agora, quando Jesus manda que Ananias vai orar por ele, ele está orando. Quem está falando que ele está orando é Jesus. Ananias, vai orar por Saulo. O coração de Ananias fecha. Aí para abrir o coração de Ananias, Jesus diz: ele está orando. Com 3 dias de crente, ele entendeu a maior necessidade do crente: orar. Eu acho lindo isso na história de Paulo. É que os discípulos demoraram 3 anos para jejuar. Paulo, com 3 dias de crente, já está em jejum. Demoraram 3 dias
3 anos para aprender a orar. Paulo em 3 dias já está orando, bonitinho. Olha isso agora. Os discípulos demoraram 3 anos para serem cheios do Espírito e terem dons. Olha o versículo 12. Acaba de ter uma visão. Ananias, enquanto eu estou falando com tu aqui para orar por ele lá, ele já está te vendo entrar lá e orar por ele. O cara já tem dom de visão, irmão. Olha isso. Só que isso não conquista Ananias. Ananias responde no 13: Senhor, o que eu ouvi falar a respeito desse homem? Ó Senhor, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui para Damasco ele trouxe autorização dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Quando Ananias cala a boca, Jesus diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Enquanto Saulo está falando com Jesus aqui, Jesus está falando dele cá. Ora, irmã, ora, meu irmão, que ele vai falar de tu para alguém. Quando alguém está falando de nós para alguém, a gente se preocupa. Agora, quando é Jesus falando, fica tranquilo. Ananias obedeceu. Está preparado para dar um glória lindo? Ananias obedeceu, foi, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, aleluia, eu ia ser preso por ti, assassinado por ti, mas Jesus entrou no meio. Irmão Saulo, o mesmo Senhor que te apareceu, lembra, não tem como esquecer. Ele mesmo me mandou aqui, pra quê? Pra orar por você, pra você voltar a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia! Um discípulo vai consagrar um apóstolo. São os mistérios da oração. Um discípulo vai orar para que as escamas caiam dos olhos do maior plantador de igrejas, do maior pregador, do maior teólogo depois de Jesus, do maior pregador depois de Jesus, do camarada que subiu ao 3º céu. 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver, levantou-se e foi batizado. Eu lembro quando eu ia visitar minha avó no bairro do Pontal, da cidade de Ilhéus, e ela me colocava para orar com ela, para ler Bíblia com ela, e todo domingo ela me levava para evangelizar com ela, entregava folheto de porta em porta, evangelizando ali o nosso bairro. E as minhas tias desviadas às vezes, né, falavam: vó, deixa o menino ser criança, vó. Minha avó dizia: é de criança que se faz o homem, é de menino que se faz o adulto. E a minha avó sabia do meu chamado. E quando ela não queria confrontar as minhas tias ou ser confrontada por elas, ela passava. Aqui hoje eu trouxe um óculos de leitura. Aí ela passava pelo corredor, aquele sofazinho, eu no meio das minhas tias assistindo o Rei do Gado. 2 desviadas. Aí eu lá no meio, aquela coisa toda, e minha avó passava assim. Aí ela só pra minha cara. Aí eu não entendia. Aí uma vez ela me chamou e falou assim: quando eu passar, você vai entender o que é que eu quero. Eu falei: tá bom, vovó. Aí, irmão, ela saía de um quarto que era perto da porta de entrada pro outro quarto. Aí aqui tinha a parede, aqui tinha um sofá e a televisão de cubo pequenininha. Aí ela passou. Vou olhar pra lá, mas ela olhou pra cá. Ela passou, olhou pra mim assim: em fervente oração veio teu coração na presença. Ali eu entendi, irmão.
levantei e fui atrás da véia. Mas só pode. Fomos pro quarto, ela se ajoelhou e me mandou orar com ela. Quando tudo deixares no altar. Quem lembra? Quando tudo perante e todo o teu ser só então has de ver que o Senhor tem poder. Fala pra alguém, Deus está te levando pro secreto de novo. Aleluia. John Bunyan escreveu: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Hans Voss escreveu: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Hudson Taylor escreveu: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, é Deus quem trabalha. Adora Jesus, irmão. André Murray escreveu: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para o evangelismo. Essa de Sidlow Baxter é impactante. Olha o que ele disse: os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar a nossa mensagem, se opor aos nossos argumentos, podem nos desprezar, mas nada podem fazer contra as nossas orações. A oração quebra barreiras, expulsa demônios, abre os céus, fecha as portas do inferno que se vem contra nós. Tem uma parte da música que diz assim: se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir. Fica em pé, irmão.
Receba fome por Deus. Aumenta a nossa fome, Senhor. Alarga o nosso coração, Senhor. Não orar, a gente não consegue. O mundo, a carne, o diabo só podem ser vencidos se a gente orar, irmão. David Wilkerson, antes de sua morte, disse em lágrimas: ó Deus, aconteça o que acontecer, me mantenha de joelhos. Se minha família não orar, eu vou orar. Se a minha igreja não orar, eu vou orar. Se ninguém orar, eu vou orar. Me mantenha de joelhos.